Eu vou pedir para a gente elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre, para a gente entrar nesse clima aí junto com os mentores, nessa energia de tranquilidade, de paz, de estar aqui presente, estudando aí o Evangelho segundo o Espiritismo e as orientações que nos são dadas pelos Espíritos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós estamos continuando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nesses dois itens. Deixa eu só tirar essa música aqui. Isso. Esses dois itens, obediência e resignação, que fazem parte dessa temática maior, baseada nas bem-aventuranças, que eu já tinha comentado, inclusive, na última vez que falei aqui, que foi no começo desse capítulo, essa é a parte final. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e no verso 4 e no verso 9, Jesus traz essas duas bem-aventuranças. Só para a gente relembrar, bem-aventurança era uma forma de comunicação muito comum entre os judeus, onde os sacerdotes exortavam o povo, segundo a lei judaica, a Torá, com essas bem-aventuranças. Se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado. Então Jesus repetia essa forma de orientação, porque era uma forma de fácil compreensão para a população daquela época. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que o Sermão da Montanha, em toda a sua complexidade, ele eleva Jesus à posição desse novo Moisés, desse novo líder que desce da montanha para trazer essa mensagem maravilhosa, muito semelhante ao que Moisés fez, mas não mais a montanha do Monte Sinai, que era envolvida em nuvens e trovões e medo, que crenças de quem subisse lá nunca mais desceria vivo. Não, Jesus num monte que ninguém sabe nem o nome, porque não é o monte que é importante, era a mensagem. Então ele sobe ao monte e se senta para trazer para o povo, ao mesmo tempo, a simplicidade de uma roda de conversa, mas também a soberania que ele exercia, como se ele estivesse ali sentado no trono e trouxesse para a gente essa mensagem maravilhosa. E dois desses versículos são esses aqui: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso aqui é muito interessante, Porque a gente vê agora, de uma forma cada vez mais comum, políticos pescando partes da Bíblia, são pescadores de versículos, a benefício próprio, mas nunca é um versículo onde quem está falando tem que se sacrificar por um bem maior. É sempre versículo para dizer do poder da pessoa. Mas olha que coisa maravilhosa isso aqui. Bem-aventurados os que são brandos. Olha esse convite, para que a gente possa ser brando e possa ser pacífico, porque os brandos possuirão a terra e os pacíficos serão chamados de filhos de Deus. Quando a gente vai lá no Evangelho, eu vou ler aqui e depois nós vamos comentar. Nesse item 8, então, está essas duas orientações, obediência e resignação, dentro desse tópico aí das bem-aventuranças. Prestem atenção nisso aqui. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos. Nós vamos voltar nessa chave.
É muito interessante quando a gente analisa o Evangelho segundo o Espiritismo, porque todo texto tem uma mensagem chave para a gente poder entender o significado. E a chave desse texto está aqui, em todos os seus pontos. Então, a doutrina ensina a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com negação do sentimento e da vontade. A obediência, olha o conceito, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, porque consentir é concordar, é por ação da minha vontade querer fazer alguma coisa. Então são forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, o fraco de caráter, não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. E talvez esse tenha sido um dos principais problemas do Cristo, porque as pessoas esperavam um Salvador. O mundo inteiro naquela época esperava o Salvador, mas imaginavam um Salvador que viria numa carruagem de ouro, de fogo, porque foi assim que Elias teria subido para o céu, que viesse com o seu exército para matar todo mundo que não fosse judeu. Aí chega uma pessoa desconhecida de Nazaré, que nasce num celeiro em Belém e pregava a paz, a mansidão e ser pacífico. Então as pessoas desprezavam esse tipo de coisa, assim como continuam a fazer hoje. Nós ainda queremos um Deus que pune o outro. Muitas vezes acontece alguma coisa com a gente, o que é que a gente fala? Ele vai ver. Deus é perfeito. Deus sabe o que faz. Espera que Ele vai ter a dele. A gente ainda quer Deus batendo nas pessoas, até hoje. Jesus já veio, o Espírito mais perfeito que já pisou na face da terra, a maior expressão divina já encarnada, e está pregando a paz. E a gente ainda quer um Deus que pune quem a gente não gosta. É engraçado isso. Jesus veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Se voltasse hoje aqui no Brasil, então, ele ia achar que Roma era uma maravilha. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E essa é a essência da doutrina cristã. A renúncia carnal, não no sentido de colocar o sexo como pecado, não é isso. Não no sentido de classificar comidas como boas ou ruins, puras ou impuras. A renúncia das coisas do mundo e o sacrifício para viver uma vida espiritual. Essa que é a chave do negócio. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. Olha o que o livro, o Evangelho, coloca super atual para a gente. O que a nossa geração tem que fazer. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O que nós estamos vivendo hoje? A cada, não sei nem quantos anos mais, a gente não consegue acompanhar, o conhecimento do mundo dobra.
inteligência artificial cada dia mais complexa. Então a virtude da nossa geração é essa. Mas qual que é o nosso vício? A indiferença moral. Nós ainda estamos muito mais focados na vida material, os nossos objetivos ainda são muito mais financeiros do que espirituais. É a indiferença moral. Essa é a dificuldade nossa coletiva. Digo apenas atividade, porque o gênio, aqui essa parte eu vou pular, porque eu acho que o mais importante já foi aqui para a gente poder concentrar. Muito bem, quando então Jesus nos fala de manso e pacífico, é importante a gente refletir sobre essas qualidades, porque nós temos essas qualidades na nossa alma, em maior ou menor grau, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a essência, ela está presente na gente. E quando a gente entende, talvez fica mais fácil de buscar em nós o que isso significa e como é que a gente vai exteriorizar isso. Então, mansidão, mansuetude, ser manso, significa o que você irradia. O que nós exteriorizamos, mansuetude, mansidão, é o que sai de você. Não adianta você se achar manso, mas quando você abre a boca, vem uma tempestade. Então, mansidão a gente exterioriza. Mas para que você possa irradiar essa paz, né, é preciso que o seu interior esteja pacificado. Eu não posso exteriorizar algo que eu não tenho. Eu tenho que estar em paz interiormente, para que eu possa exteriorizar a minha vontade de ser manso. Vocês estão entendendo a ligação das duas coisas e o porquê o Evangelho segundo o Espiritismo colocou no mesmo capítulo essas duas bem-aventuranças? Então, pacífico diz respeito ao meu interno. Se eu sou pacífico, eu exteriorizo mansidão. Se eu não pacifiquei a minha intimidade, não tenho como externar mansuetude. Porque nós projetamos, todos nós, nas situações e nas pessoas, aquilo que habita dentro de nós. Não há uma outra forma da gente enxergar o mundo. Ele só pode ser com a nossa lente. E quando a nossa lente interna, acompanhando o nosso sentimento interno, ela está pacificada, a gente enxerga o mundo de uma forma calma. A gente exterioriza os nossos pensamentos de uma forma mansa. E isso é maravilhoso. E como é que a gente vai fazer esse projeto de pacificação interna? Porque esse é um ponto importante, né? Como é que eu vou me pacificar? Porque eu quero ser manso, mas para ser manso eu preciso estar interiormente bem. E como é que eu chego lá? Jesus, no Evangelho de João, nos diz que eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá, mas que não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então a paz que o mundo fala é a paz de ficar à toa. A gente pensa em paz de cemitério, é não ter movimento. Não é essa paz que Jesus nos fala. A paz que Jesus quer nos trazer é a de fazer a vontade do Pai. Esse é um ensinamento profundo, que Jesus repete a todo momento.
e repete a todo momento perto do seu desencarne. Quando dizia para todo mundo: meu tempo está chegando, porque o Filho do Homem vai ser morto e ressuscitado. E Pedro se revoltava: o senhor não pode falar isso não vai acontecer. Ele falou: não, eu vim para que seja cumprida a vontade do meu Pai. Nesse processo, gente, obviamente, é fundamental que a gente busque viver em paz, né? Às vezes temos a falsa ilusão de que alcançar objetivos financeiros vai nos trazer a paz que tanto buscamos. É óbvio que todos nós trabalhamos para ser rico, ninguém aqui trabalha para ser pobre, todos nós trabalhamos para ter conforto, para ter a vida o melhor possível. Isso é legítimo, mas é ilusão acreditar que ao chegar num determinado patamar financeiro eu vou encontrar a paz. A paz nunca vai estar em coisas exteriores. Se fosse assim, gente bilionária não tinha problema, não tinha depressão. Isso é ilusão. Quando a gente começou a vida e ganhava X, falava: eu preciso ganhar 2X. Depois você vai para 2X e você quer ganhar 3. Então não tem limite. Você já alcançou o seu objetivo financeiro algumas vezes na sua vida, se você for olhar para você adolescente, e você continua não encontrando a paz, porque a paz não vai estar na sua vida financeira. Porque a vida financeira faz parte da vida. E óbvio que quanto melhor ela for, mais organizada, isso vai contribuir para eu alcançar meu objetivo. Mas é uma parte isolada. Nós nunca vamos encontrar paz fora da gente, não tem o mínimo sentido pensarmos assim. Pacificação é um caminho interior. Temos que trabalhar para ganhar dinheiro, mas trabalhar para pacificar o nosso íntimo urgentemente. E o primeiro passo, Haroldo Dutra Dias nos fala isso, para pacificação interna é a reconciliação com Deus. Mas como é que é isso? Deus é o ser supremo do universo, eu não tenho nenhum problema com Deus. A nossa infantilidade nos afasta de Deus. Nós somos infantis espiritualmente falando. Temos mágoa de Deus, porque algumas pessoas que a gente ama profundamente já fizeram a sua passagem de uma forma ou de outra. Isso nos magoa. Às vezes dá raiva, às vezes nos sentimos incompreendidos. Mas como que Deus levou aquela pessoa? Como se Deus levasse alguém. Olha a crença. Como se Deus fosse um velhinho de barba branca apertando o botão. Olha, agora vai chegar a vez do seu Mauro. Pim, seu Mauro morreu. Imagina, gente. Essa consciência criadora universal que a gente não consegue nem imaginar o que seja. É amor puro. Mas a gente ainda tem essa crença do Deus pessoal. Do Deus que me ama se eu sou bonzinho e do Deus que me castiga se eu fiz alguma coisa errada. Uma forma infantil, nem a gente faz isso com os filhos. O nosso amor pelos nossos filhos, ele é incondicional. Independente do que eles façam, é amor. A gente gostaria que algumas coisas fossem diferentes. As mães têm uma lista, né? Mas a vida é assim, né? A gente não deixa de amar por conta disso. Nós nos melindramos porque a vida não acontece como a gente tinha imaginado. Oh meu Deus, eu vou me dedicar aqui para esse trabalho, mas o Senhor me dá tal coisa vai acontecer, estou profetizando aqui. Tudo isso é muito bacana. E é importante que a gente tenha sonhos e se esforce para alcançar.
Mas se esforçar, gente, trabalhar, nós não estamos fazendo mais do que obrigação. Lembra daquela menina que passou no Jornal Nacional, que formou e a família estava com a faixa lá, não fez mais que obrigação? Eu fico imaginando a gente conversando com Deus e ele lá com cartaz. Estou trabalhando tanto, não fez mais que obrigação. A mesma coisa. Então a gente tem que sair dessa relação quase comercial com Deus. Eu vou fazer tal coisa, mas você me dá tal coisa. Isso é infantil. E isso sempre vai nos decepcionar. Porque a vida é muito mais ampla e mais complexa que isso, né? É a nossa visão ainda materialista da vida. É por isso que a gente precisa se reconciliar com Deus. Precisamos sair dessa visão materialista, que enxerga um Deus distante, que toma partido das coisas, que torce para time de futebol, que elege presidente da República. Infantil. Deus é Pai misericordioso, amoroso, que só se comunica conosco através de amor. A linguagem universal de Deus é amor. Então se reconcilia com Deus no sentido de colocá-lo no lugar certo. Esse Pai amoroso que cuida de cada pequena coisa que acontece na nossa vida, mesmo quando as coisas não saem como a gente quer. Isso não muda. Então a nossa relação com Ele deve ser cultivada através da oração, não existe outra forma, das nossas ações, dos nossos pensamentos, mas essa relação bacana, de intimidade, de confiança plena. Aí sim a gente vai se reconciliar com Deus. Primeiro passo para isso é o que a Bíblia nos traz no Velho Testamento ainda, como descansar no Senhor. Que coisa difícil de fazer, gente. Descansar no Senhor é maravilhoso. É sair do controle, e aí a gente já está tratando a nossa ansiedade. Porque a gente quer controlar tudo. A melhor forma de falar para Deus que eu confio nele é entendendo que está tudo certo. E não me preocupando com os resultados. Eu vou me preocupar com o meu plantio. O que eu, individualmente, preciso fazer hoje para a minha vida ser melhor. Aí eu não vou preocupar com o outro. Porque o outro dá conta da vida dele. Eu não posso mudar a forma como a outra pessoa, seja o meu chefe no trabalho, seja meu subordinado, seja meu pai, minha mãe, mulher, filho, amigo. Não dá para eu cuidar de tudo. A gente não pode brincar de Deus. Deixa Deus ser Deus. Nós só somos esse ser que inicia a caminhada espiritual desse tamanhozinho. Então, dentro do nosso tamanhozinho pequeno, nós vamos fazer a nossa parte. E uma parte muito importante é essa: confiar, descansar. Mesmo quando a vida está uma catástrofe. Deus está muito ruim, porque aí eu vou conversar com Ele. Lembra do Pai? Eu posso conversar com Ele com tranquilidade, com intimidade. Falar, deixa eu conversar aqui. Está ruim, eu não estou dando conta não, mas me ajuda. Entrega. Esse é um treinamento. Treinamento de confiança, treinamento de intimidade. É abrir mão dos resultados, é se colocar à disposição. Não é para largar tudo e virar um andarilho pedinte aí, eu não preciso de nada, não é isso. São extremos. Pensa no que você faz na sua vida, qual a sua profissão. Pensa na sua vida particular, na sua família. Você não precisa fugir de nenhum compromisso.
estabelecida antes de reencarnar, e assuma sua posição de cristão e entregue sua alma, seus desejos, seu futuro a Cristo. Porque muitas vezes a gente pensa que eu preciso mudar o que eu estou fazendo, mudar de trabalho, ganhar mais dinheiro, pelo amor de Deus, essa família é muito chata, não me compreende, eu preciso sair daqui. Parece que a mudança está sempre fora. E a gente não muda de trabalho, só muda de endereço. Larga a família, a gente arruma outros problemas. Então a questão não é essa. A questão é na vida que você leva hoje, na família que você tem, no trabalho que você tem, na sua capacidade de fazer as coisas. É se colocar. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade. É Maria que nos ensina isso, né? Eis aqui a tua serva, faça-se em mim a sua vontade. Olha que coisa maravilhosa. A gente só esquece, né? No último verso desse capítulo, que o evangelista nos conta, Lucas, que o anjo foi embora. E Maria firmou. Não, mas Maria foi fácil, né? O anjo aparece para ela, Deus abre porta, mas ela está bem claro. Ela teve essa benesse porque ela ia carregar somente o Cristo. Mas ela era uma adolescente, que não havia se casado ainda, e que a pena para esse tipo de crime na época era o apedrejamento público. Então Maria pensou no pai, Maria pensou na mãe, Maria pensou em José, Maria pensou ela na praça levando pedrada na cabeça até morrer. E ela fala o quê? Eis-me aqui, Senhor, eis aqui sua serva, faça-se em mim a sua vontade. É essa entrega. Então sua vida tem problema A, B, C, D, vai até o Z. Problema emocional, problema de trabalho, problema financeiro, problema de relacionamento. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a sua vontade. Todos os dias, vamos acordar. A gente comentava hoje, né, Tiago, de que nós somos muito pequenos para alguns problemas. Então o que a gente faz? A gente diminui o nosso horizonte só por hoje. Nós vamos fazer como os alcoólatras anônimos, como é feito no Reiki, só por hoje. Não vou pensar daqui 20 anos, senão às vezes eu me sinto perdido. É muito maior do que a gente. Mas o hoje talvez eu dou conta de controlar, porque eu já sei mais ou menos a minha rotina. Hoje eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa, tenho que pagar tal conta, tenho que receber não sei o quê. Aí eu dou conta de administrar. Então, só por hoje, Senhor, faça-se em mim a sua vontade, eu estou aqui. É um treinamento. Mas nós entendemos isso, né? Todos nós. Todos nós compreendemos isso. Mas por que a gente não faz? Mas não faz não é de agora, né, gente? Paulo traz para a gente lá em Romanos, que é uma carta, a carta aos Romanos é uma obra de arte, né, que a gente deveria ler e reler muitas vezes, profundíssima. Vamos lá no capítulo 7, no versículo 19, Paulo nos traz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, hein? Então está tudo certo, né, que a gente tem essa dificuldade, né? Mas por que é tão difícil colocar em prática aquilo que a gente acredita?
O nosso interior, eu vou usar uma metáfora aqui, ele é formado por milhares de pedaços, como uma colcha de retalho, que a eternidade vai construindo na medida em que vidas sucessivas vão passando. Haroldo Druto nos fala aí de mais de 1000 encarnações. Então são 1000 pequenos Sérgios aí dentro de mim, de vivências já esquecidas, mas que constituem, que ajudam a formar o que eu sou hoje. Então não é porque nessa encarnação eu acordei para a minha necessidade espiritual que eu vou dar conta mesmo de realizar as coisas. Às vezes é mais difícil mesmo, mas isso não nos isenta de tentar, né? A cada reencarnação eu adquiro hábitos, manias, crenças, e cada uma dessas vivências funciona como uma personalidade dentro de mim, como um mini Sérgio. Nosso caminho de reconciliação com Deus passa por necessariamente entender isso. Eu sou uma mistureba de coisas diferentes que não me permite ainda ser sólido, consistente em tudo que eu faço. Então, muitas vezes eu tenho muita vontade, mas a minha dificuldade de executar é muito maior. Mas existe um trecho em Provérbios, na Bíblia, que diz que nada resiste à perseverança. Por isso que só por hoje, por todos os dias da minha vida, eu vou refazer meu compromisso. Porque eu sei que eu sou pequeno. Porque eu sei que eu sou falho. Mas eu também sei onde eu quero chegar. Então a gente reforça. Caiu, levanta de novo. Não tem problema. É preciso se perceber. Então, como é que eu vou mudar coisas que eu não percebo? Mas como é que eu vou perceber se eu não me olho? Se eu não tenho um momento meu de oração, de entendimento, se eu não faço uma terapia, se eu não faço uma meditação, tem várias formas de a gente fazer isso. Se eu não começo a perceber o que eu sou, eu não consigo fazer essa mudança, porque eu preciso perceber, depois eu preciso aceitar. Se conhecer é bom, porque faz a gente descer do pedestal. Nós não precisamos ficar abaixo do que nós somos, não. Mas também não podemos estar acima do que nós somos. Dá para a gente uma visão equivocada da nossa evolução. Então, quando a gente aprofunda nesse conhecimento, o primeiro passo é aceitar as nossas limitações e depois educar aquilo que eu quero mudar. Porque todas as conquistas espirituais, elas são frutos de trabalho árduo, contínuo, mas que começa no pequeno, né? O problema é que a nossa geração, principalmente, ela perde muito tempo nas duas primeiras fases, de se entender e se aceitar. Isso é maravilhoso, mas isso é o começo. Isso tudo é para se educar. Quando é a parte do se educar, aí muita gente para, que é a parte do sacrifício. Então é um processo continuado, né? Mas muito importante para a gente. A gente volta lá na obediência e na resignação. Lá no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os pontos a obediência, resignação. Olha que afirmação forte é essa, gente. Em todos os seus pontos. Então a gente compreende aqui que obediência e resignação
são a senha, a chave do cofre para a gente entrar lá no reino dos céus. Por isso que essas bem-aventuranças são tão importantes. Você vai possuir a terra e você vai entrar no reino dos céus. É lá a promessa da bem-aventurança. Perdão, serão chamados filhos de Deus. Possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Estão em todos os pontos dos ensinamentos de Jesus. Quando não estamos com os olhos espirituais abertos, quando falamos de obediência, o que a gente escuta? Submissão. Que a gente escuta, né? Lembra lá, não, você vai me obedecer. Mas por que você vai me obedecer? Porque eu que mando. Né, pai? E quando falamos em resignação, escutamos covardia. Vamos tentar mudar esses dois conceitos aqui. Obediência, segundo o Evangelho, é o consentimento da razão. A verdadeira obediência só acontece se a gente concorda, se consente racionalmente com alguma coisa. É por isso que quando alguma coisa faz sentido para a gente, aí a gente começa a mudar. Não, você tem que ser tal coisa. É ruim. É ruim. Para um espírito já revoltado, que veio para essa encarnação estudar medicina, que você tem que questionar tudo, é difícil escutar isso. Você tem que fazer tal coisa. Tem nada, não tem que nada. É a minha primeira resposta sempre. Por que eu tenho que fazer isso? Porque todo mundo está fazendo, aí que eu não vou fazer mesmo, aí eu pego ódio. Mas não, quando você consente alguma coisa, aí você abre um espaço na sua alma, você entendeu, aquilo faz sentido para você. Aí sim nós podemos obedecer. Mas como é que a gente vai concordar? E aqui é um ponto importantíssimo que eu queria trazer para vocês. Como é que a gente vai reconciliar com Deus e ser obediente? Como é que eu vou concordar com os desígnios divinos? Se não tiramos um tempo para refletir, para compreender quais são os desígnios divinos na minha vida e por que eles acontecem. Porque se eu não paro para pensar nisso aqui, eu vou ser sempre vítima. E não existe essa figura no universo. Não existe o papel de vítima no universo. Tudo o que acontece, acontece por amor e misericórdia de Deus. Por pior que pareça. Às vezes é difícil a gente entender isso. Mas não existe outra forma de Deus se movimentar que não seja pelo amor. Então, a pior situação possível acontece por amor e misericórdia divina. Qual é o tempo que eu dedico diariamente para pensar nisso? Para ler, para meditar, para oração. Então, dentro de uma construção divina dentro de nós precisamos dedicar tempo. Eu tenho que ter meu tempo de leitura, eu tenho que ter meu tempo de maturação das coisas, de reflexão sobre as coisas e de oração. Senão a gente vai passar pela vida sem viver, repetindo padrões, repetindo coisas que eu já fazia na existência passada, que eu não precisava estar reencarnado para repetir. Para mudar, para virar essa chave, eu tenho que parar, eu tenho que pensar. O que está acontecendo, gente? Será que eu vou todos os dias da minha vida acordar, trabalhar, comer, dormir? De vez em quando, tenho a felicidade de ver o Goiás perder para o Vila lá na Surrinha.
Mas isso é raro, assim, né? Só 2 vezes por ano. Então, assim, será que a vida é isso? Não, está longe de ser isso. Isso faz parte da vida. Cadê o nosso momento de lazer, nosso momento de aumentar o conhecimento, de relacionar com as pessoas, de nosso relacionamento com Deus? Né? Tudo na sua caixinha certinha ali, dentro de uma harmonia. Então isso é muito importante. Então a gente entende que a obediência ela é construída dia a dia, através de uma atitude ativa de busca, onde eu quero racionalmente entender e me tornar obediente, pacificando o meu interior e exteriorizando mansidão e paz. E para encerrar, o Evangelho nos traz o conceito de resignação, que é o consentimento do coração. A obediência é a razão que consente. Resignação é o sentimento concordante. Na medida em que nós amadurecemos, nós vamos entendendo que nem sempre a gente consegue alterar os fatos, ou na maioria das vezes, na verdade, que envolvem nossas vidas, né? As circunstâncias que nos rodeiam. Compreender isso verdadeiramente é ser resignado. São palavras do Arthur Valadares, ele tem uma palestra na internet só sobre resignação. É ser resignado e concordar com o coração, com os sentimentos que somos pequenos diante da imensidão do universo e que a vida não gira em torno de nós, mas ao mesmo tempo somos parte importante desse mecanismo. Então esse é o convite de hoje. Esse é um convite para a gente refletir, pacificar o nosso interno, exteriorizar a mansidão, exercitando essa obediência refletida, essa obediência consentida, com essa resignação de que todo dia a gente recomeça. Aquele sentimento, nossa, mas parece que eu estou tentando de verdade todos os dias e não está melhorando. Só por hoje nós vamos tentar de novo. Nós vamos ter essa resignação, o nosso sentimento vai estar coerente com a nossa mente dentro da obediência e resignação. Vou convidar vocês para a gente receber o passe. Nesse momento que é seu com Deus, que a espiritualidade nos permite envolver cada um que vem aqui no Ramatiz nessa energia de paz. Então feche seus olhos, os médiuns vão começar o passe. Procure ficar com o olho fechado até finalizar, porque esse é um momento de conversa íntima com Deus, uma conversa pessoal, muito importante para todos. Então vamos pensar, vamos entregar ao Cristo as nossas angústias, as nossas dificuldades. Vai mentalizando a sua casa, sua família, abrindo ali o Evangelho sobre a mesa da sala, permitindo que a luz do Cristo se espalhe por todos os cômodos. Mentalize os cômodos da sua casa, todos eles iluminados, como se um tapete de flores fosse colocado no chão, irradiando o perfume, a cor, a energia de cura, que todos na sua casa precisam, cada um recebendo de acordo com a necessidade. Vai pensando nos familiares que já fizeram a sua passagem, muitos deles aqui conosco, mas que todos, sem exceção, recebam essa energia maravilhosa do Cristo, energia de amor, energia de paz e de tranquilidade. Vai respirando profundo e lentamente,
sentindo essa energia crística percorrer todo o seu corpo, te trazendo tranquilidade, paz, harmonia. Pela ação da sua vontade, você pode concentrar essa energia em alguma parte do seu corpo mais necessitada. Faça isso. Sinta essa parte do corpo brilhar intensamente. Converse com Deus das suas necessidades físicas, de cura e tratamento. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de cada um. Que a paz do Cristo possa acompanhar vocês em casa.